Olá, sejam bem-vindos ao Nem Fudendo do Gorila Branco. Eu sou Bruno Peixoto e esse mês, abril de 1999, abril de 2013, eu apresento o filme Matrix, esse sim de 1999, o primeiro da trilogia dos irmãos Wachowski, certo? Vamos aí! Thomas A. Anderson de Keanu Reeves trabalha em um cubículo no escritório como programador de computadores. Ele também atende pelo codinome Neo, sua identidade hacker. Neo está à procura de Morpheus, o personagem interpretado por Lawrence Fishburne, um terrorista altamente perigoso, mundialmente conhecido. Neo acredita que ele pode ajudá-lo a enfrentar essa angústia, essa sensação de que há algo errado no mundo e finalmente responder a pergunta que o motiva a entrar nessa aventura toda: o que é a Matrix? Filosofia, ideologia, capitalismo, marxismo, distopia, religião, tudo isso e muito mais. Perguntados sobre o que é o filme, os irmãos Wachowski têm uma resposta muito mais simples. Matrix é um filme de Kung Fu versus robôs. Nessa linha de raciocínio, tanto para um lado quanto para o outro, o filme começa com uma sequência de ação. Trinity, de Carrie-Anne Moss, é encurralada por uma pequena equipe de policiais no quarto 303 do hotel Coração da Cidade. Rapidamente, ela desarma o primeiro policial, saltando no ar e showing off seu Kung Fu. A câmera gira 180 graus em torno de si, de um lado ao outro do quarto. O policial, apaspalhado, congela. O tempo congela para todos, menos para a moça coberta de látex. Não é só o tempo que está do seu lado, a gravidade também é sua brother. Trinity dá uma bica no polícia que voa porta fora, aplica um chute de tiro de meta em uma cadeira que rodopiante acerta outro homem da lei. Daí, a gata corre pela parede, fugindo dos tiros de outro tira. Ela avança até o comedor profissional de donuts e com sua própria arma, ainda em punho, passa o cerol em outro policial. O golpe de misericórdia, para derrubar o último homem de pé, é um chute por cima do próprio ombro na beiça do polícia nas suas costas. Todo o corre dura apenas 20 segundos, sendo 3 segundos dedicados ao já super reproduzido chute do Bullet Time. Essa foi a primeira vez que vimos isso realizado, pelo menos dessa forma. Já tinham feito um comercial para Smirnoff e um comercial para Gap, utilizando uma técnica parecida, mas em ambas as produções foram feitas no movimento, fotos registrando o mesmo momento ao mesmo tempo. Assistir também um chute suspenso não era uma novidade, isso já poderia ser visto nos filmes de Hong Kong e da China. Eles usavam isso nas produções de artes marciais para deixar as lutas mais fantásticas. Mas foi o coreógrafo Yan Won-ping que genialmente combinou as duas técnicas, que depois de Matrix passou a ser utilizadas até exaustão em produções como As Panteras, O Tigre e o Dragão, Shrek, embora seja uma animação, entre outros. Fora do hotel, 3 agentes vêm ao encalço da moça, rola uma perseguição pelos telhados dos prédios e, infelizmente, um atropelamento de uma cabine telefônica, pobrezinha. Daí vamos para o muquifo de Neo. Ele acorda e dorme no computador. Realiza uma transação suspeita com um magrelo que aparece em sua porta e segue a sugestão que brota na tela de ir para a balada com essa turma, ao som de Dragula, de Rob Zombie. Lá, Trinity flerta com o potencial escolhido, indicando que ela também foi motivada por essa pergunta, o que é a Matrix.
No dia seguinte, Neo está atrasado para o trabalho, seu chefe dá uma lavada na orelha dele, ele recebe um telefone pelo correio, do outro lado da linha, Morpheus o alerta sobre os agentes que estão chegando para prendê-lo. O magrelo, então, amarela, tentando fugir pela janela, e é capturado, interrogado, torturado de uma certa maneira, e outras paradas bizarras acontecem. O despertador toca e Neo pula da cama pilhadaço. Morpheus está novamente ao telefone e marca um encontro com um rapaz. Trinity o busca, retira do umbigo dele aquele camarão eletrônico nojento, pra lá de nojento até, e leva ele até Morpheus, que acaba explicando para o rapaz o que é de leve, o que é a Matrix, que ele vive numa falsa realidade desenvolvida para mascarar a verdade. Ele tem 2 pílulas na mão e então acontece o fatídico momento nem fudendo de Matrix. Ele acontece no exato 29º minuto do filme e Neo poderia muito bem seguir a sugestão de Cypher, virar para Morpheus muito educadamente e dizer: você pode pegar essa pílula vermelha e enfiá-la no rabo. Ele iria para casa desencanado de tentar descobrir o que é a Matrix. Os agentes, por outro lado, também não amolariam mais, ele poderia dormir seu sono solto e o filme acabaria com pouco mais de meia hora e o mundo e a interwebs, a cultura pop, nunca iriam ouvir falar do fenômeno Matrix. No entanto, como bem já sabemos, Neo topa o desafio, aceita o chamado do herói, manda a pílula vermelha goela abaixo e vai descobrir até quão fundo é o buraco do coelho. Matrix tem suas raízes em 2 premissas muito recorrentes dos filmes de sci-fi. A primeira, do homem versus máquina, e a segunda, de uma realidade falsa, de tudo ser uma grande mentira. Também existe um outro que é um artifício mais raso, como se tudo fosse um sonho e aí o cara acorda e descobre que a realidade dele é outra, mas esse é muito barato. De qualquer forma, o plot, a narrativa do filme não está ancorada em nenhum desses 3 temas. Ainda existe um outro conceito que é limite da construção, em que o herói identifica, percebe, vê ou sente que ele vive em uma simulação, em um mundo construído em sua volta, se ele for bastante egocêntrico, mas enfim, um mundo construído como uma realidade virtual. Geralmente um artifício para mascarar motivações mais obscuras e por vezes malignas. Exemplos próximos de Matrix que seguem essa vibe são os filmes Dark City, ou Cidade das Sombras, de 1998, em que alienígenas constroem uma realidade virtual e inserem os humanos lá para tentarem entender o que acontece com a alma humana. Como se os alienígenas não tivessem coisas melhores para fazer, né? O Show de Truman, de 1998, é uma versão sessão da tarde para Dark City, Cidade das Sombras, em que acontece um reality show da vida de um único cara que não faz ideia que está dentro de um programa de televisão. E 13th Floor, ou 13º andar, em que cientistas conseguem criar uma simulação do mundo, mas percebem por fim que eles mesmos estão dentro de uma outra simulação. Esse é um remake de World in a Wire, não tem tradução para português, mas como O Mundo por um Fio, que é um filme de 1973 de Werner Fassbinder. Em Dark City, a ficha do herói cai, ele percebe, ele enxerga a estrutura, a construção, quando descobre que uma paisagem que ele lembrava da sua infância, na verdade era só uma imagem em uma parede. No Show de Truman, o herói rema seu barquinho até o horizonte e encontra uma parede pintada que delimita o limite desse estúdio, desse cenário onde é gravado o reality show. Em 13º andar, o herói dirige até o limite do mundo que já existe, que é construído, e vê uma parcela
que ainda está por ser feita, toda desenhada digitalmente. Em Matrix, Neo vê a estrutura ao lado de Cypher. Ele contempla os monitores, vendo escorrer a chuva verde dos códigos da Matrix, enquanto seu companheiro Judas já nem vê os códigos. Ele vê uma morena, uma loira, uma ruiva, uma japinha tetuda, uma gordelícia, um cara vestido de mina. Diferentemente desses filmes, Matrix se passa na mesma época, no mesmo ano de sua produção, 1999. Dark City reproduz o noir dos anos 40, 13º Andar reproduz uma Los Angeles de 1937 e o Show de Truman acontece nos subúrbios americanos dos anos 50. Filmes com essa temática de limite da construção geralmente moldam suas narrativas no passado, indicando o entendimento da memória como uma realidade virtual. Em Show de Truman e Dark City, pelo menos os personagens, os heróis, têm os seus corpos. Já em Matrix, vive-se aprisionado dentro de uma incubadora artificial, alimentando-se dos restos liquefeitos dos mortos, e essa atmosfera, essa construção, esse plano realidade virtual está incrustado, essa mentira na sua mente. De acordo com o filósofo Slavoj Žižek, Matrix apresenta uma redução radical da riqueza de nossas experiências sensoriais, nem mesmo para letras, mas para as mínimas séries digitais, 0 e 1, a passagem e não passagem de sinais elétricos. Por aqui, esse conjunto de letras e números são carregados de significado além do exagero. Ainda no primeiro ato, esse momento de pré-consciência de Neo, ele é acordado por seu computador. Acorde, Neo! Um chamado. Saberemos mais tarde que ele dormiu a vida inteira. Uma batida na sua porta, 101, apartamento 101, uma passagem pelo nível básico, 101, 101, outra vez a brincadeira com o código binário, e também uma referência ao Quarto da Tortura 101 de 1984 de George Orwell, quem sabe. Na porta, um dos clientes de Neo compra um mini disc e diz: Aleluia, você é meu Salvador, meu Jesus Cristo pessoal. Além de uma referência ao título da música do Depeche Mode, também liga-se diretamente à profecia feita mais tarde pelo oráculo. Daí o Neo diz: bom, se você for pego com isso, e o cliente dele interrompe dizendo: tô ligado, você não existe, isso nunca aconteceu, assim como a colher não existe, nem nada que faz parte dessa realidade virtual. E ele continua: mano, você deveria se desconectar um pouco. Neo topa o convite e segue o coelho branco de Lewis Carroll para essa festa no underground. Tá bom, ninguém fala que a boate é no subsolo, mas faria todo sentido. Extrapolando o que Žižek diz, o conjunto binário de zeros e uns substitui até mesmo as letras, pois para esconder o minidisc, formado de conteúdo de zeros e uns, Neo remove as páginas de um livro deixando ele oco. Seu conteúdo analógico é substituído por um conteúdo digital, sobrevivendo apenas à carcaça do livro, simulando como se ele fosse um livro como qualquer outro. O livro em questão é Simulacros e Simulações de Jean Baudrillard. É isso mesmo? Acho que sim. Sobre as relações entre símbolo, sociedade e realidade. No livro, o autor reconta uma história de uma cidade que foi moldada em cima de um mapa dela mesma na escala 1:1, ou seja, um mapa em tamanho real. Com o tempo, esse mapa vai se desfazendo, mas ainda é possível encontrar vestígios desse papel no deserto dessa cidade. Nas palavras do próprio autor, o deserto do real. Esse termo é explicitamente apropriado, utilizado no filme. Morpheus começa: esse é o mundo que você conhece, e aí mostra passagens, recortes nostálgicos da TV, de um passado, o mapa. E aí continua: esse é o mundo que existe hoje, e mostra uma planície zoada, o céu todo fodido, e termina: bem-vindo ao deserto do real. Uma passagem do livro Simulacros e Simulações diz: quando o real já não é como era, a nostalgia assume seu completo significado. Essa relação de memória e nostalgia que faz com que os filmes de limite da construção narrem suas histórias em mundos passados.
Mas em Matrix, esse elemento nostálgico não está muito presente nos personagens do filme, a não ser pelo Cypher, que sente falta do gosto de um bom bife. Marshall McLuhan propõe dois tipos de mídia em seu conceito Light On, Light Through. O primeiro é um meio que emite luz, então uma televisão, uma tela de computador, um iPad, um smartphone. E o segundo, uma pintura, um jornal impresso, uma revista, uma placa de sinalização não luminosa. E a sequência do Mr. Anderson tomando uma dura de seu chefe brinca um pouco com esse conceito. A espuma escorrendo no vidro lembra um pouco, em algum nível, os códigos verdes da Matrix na tela do computador. Quando o limpador passa o rodo na janela, Neo está olhando diretamente para a vista, ou será para a câmera, ou para nós mesmos, espectadores. Ele tem um olhar suspeito, como se estivesse incomodado, como se ele começasse a perceber, identificar esses códigos da Matrix. Ele sente alguma coisa estranha, esse mundo que não lhe pertence de alguma maneira. Seu chefe confere qualquer coisa no computador e atrás deles tem um retângulo com uma imagem de um arranha-céu, que poderia ser um espelho, que poderia ser outra janela, mas que é apenas um quadro com a mesma vista que ele tem através da janela. A gente poderia julgar por que esse executivo tem um quadro, uma foto, uma fotocópia, simulando o real que ele poderia ver através da sua janela, a vista é a mesma, mas não existe necessidade de fazer isso. Eles estão dentro da Matrix, nada que é real, é tudo um jogo binário. Então, tanto faz a imagem lá fora ou a imagem que está aqui dentro, ambas são igualmente falsas, é tudo uma combinação de zeros e uns. Os óculos usados no filme não servem de forma alguma para melhorar a vista e nem tampouco apenas para deixar o look dos personagens mais style, embora sirvam bem esse propósito. Cada um deles tem um óculos desenhado exclusivamente para si, que eles insistem em usar, mesmo sem sol, à noite, em ambientes fechados, escuros, no banho, etc. Notar que esses óculos são usados somente quando esses personagens estão dentro da Matrix ajuda a entender um pouco por que os óculos nunca caem de seus rostos. Notar que esses óculos são usados somente quando esses personagens estão dentro da Matrix ajuda a entender um pouco, ou pelo menos não pirar demais, por que esses óculos não caem de seus rostos, principalmente aquele oclinho de Morpheus. Tanto os heróis quanto seus algozes, que usam os óculos também, sabem que as leis físicas, as regras da Matrix podem ser moldadas. Como Morpheus mesmo diz, você acha que é ar que você está respirando? Você acha que eu ser forte ou mais rápido tem alguma coisa a ver com esse ambiente, com essa gravidade, com essas forças, essas leis existentes nesse mundo? Tanto que antes de ser libertado de seu cativeiro, Neo não possuía seus próprios óculos. Guy Debord escreve em seu livro A Sociedade do Espetáculo uma sociedade que forma imagens espetaculares e possuem uma habilidade para administrá-las, para apresentá-las para o resto da população, da massa, e consegue controlar as vontades desse povão, encontrando-se então no topo da pirâmide econômica, cultural e política. O cara era foda, pena que morreu antes do filme ficar pronto, senão poderia ter feito um ensaio espetacular sobre essa história, assim como fez o Zizek. Essas imagens são usadas para privar essa população, essa massa, de descobrir a verdade, de ter um entendimento sobre como é de fato o mundo em que vivem e assim evitando que aconteça qualquer tipo de revolução partindo dessa parte mais baixa da pirâmide. A história é mascarada sob falsas aparências. Sem acesso à história, é como se eles não tivessem passado e vivessem constantemente no presente. Dá para fazer novamente uma referência com 1984 de George Orwell, em quem controla o passado controla o futuro e quem controla o presente controla o passado. No mundo de Matrix, as pessoas vivem no presente constantemente, sem passado, mas tendo a sensação de que a vida continua, essa sensação de que estão movendo
para o futuro, quando na verdade não estão movendo coisa nenhuma, estão absolutamente imóveis dentro de seus casulos, vivendo a realidade virtual de 1999 em sua mente, enquanto o mundo real está 2 séculos à frente. Podíamos muito bem pegar o conceito de Guy Debord, de A Sociedade do Espetáculo, substituir o espetáculo por Matrix e formar um novo conceito, para esse filme pelo menos, A Sociedade de Matrix, e não por acaso, na capa original do livro, todos estão de óculos. É isso, eu fico por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo, eu gostei bastante. Por favor, dê o seu feedback. Se você curtiu, clique aí em joinha. Vale lembrar que semana que vem eu volto com os comentários desse vídeo, vou comentar os comentários. Então se você tem alguma coisa para dizer, alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aí no box abaixo. Compartilhe esse vídeo pela sua rede no Facebook e no Twitter para me ajudar com a divulgação desse bang. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá em tempo, inscreva-se para acompanhar de perto os próximos episódios dessa série, mas todas as atividades que rolam aqui no GBTV. É isso, eu fico por aqui, até semana que vem, é nóis!